Às vezes, uma porta fechada também é uma resposta. É que nós estamos acostumados, nós codificamos nossa visão, nossa mente para portas abertas, né? A gente ora e crê e profetiza que as portas serão abertas, que Deus vai abrir portas. Aliás, circula até por aí pelas redes sociais uma frase, né, dizendo que quando Deus fecha uma porta, janelas se abrem. Se Ele fechar uma porta, é porque Ele vai abrir uma janela. Mas, às vezes, Deus fecha a porta sim e não abre janela. Entende? E até porque janela é muito diferente de porta, né? A porta tem a ver com a entrada e a saída, o fluxo natural e normal. A janela aponta para a emergência. A janela aponta para algo futurístico. Então, Deus não vai trocar um fluxo que é a porta por uma janela. Então, essa frase ela tem meias verdades, ela não é uma verdade completa. E Deus, sim, Ele pode fechar, nós vamos encontrar aqui na Bíblia, Deus fechando determinadas portas, porque Deus tinha um plano. E eu quero falar com você sobre isso. Agora, as pessoas realmente não gostam de portas fechadas. Ninguém gosta de portas fechadas. Às vezes, a gente reclama, as pessoas reclamam, mas muitas vezes uma porta que se fechou é necessária. Por quê? Porque ninguém sabe o que havia atrás daquela porta ou depois daquela porta. Como Deus é onisciente, Ele conhece tudo sobre nós, conhece o nosso futuro, sabe do nosso amanhã, então Ele é poderoso para agir e impedir que nós cometamos talvez algum tipo de situação desagradável, né? E tenhamos um momento também desagradável para nós. Tenhamos um momento de vergonha, quem sabe de derrota, quem sabe de prejuízo. Então Deus se antecipa nesse aspecto. Mas os filhos de Deus não gostam de portas fechadas. Os filhos de Deus, nós cristãos, fomos treinados, nossa visão, nossa mente está codificada para portas abertas, né? E quando a gente pensa na possibilidade, na probabilidade de uma porta fechada, então a pessoa desespera. Mas quer dizer para você que Deus sempre vai estar no controle de todas as coisas, mesmo com a porta fechada. Então, como eu disse aqui no tema, às vezes uma porta fechada também é sinônimo de resposta. Não sei se existe uma porta que se fechou aí para você. Talvez no ministério, talvez uma porta financeira, talvez uma porta em determinado relacionamento, numa amizade, numa parceria, num acordo, numa aliança. Não sei. Nós estamos sempre fazendo algum tipo de atividade, de ação, de atitude em relação a algo que queremos para nós. No ministério, você que é pastor, você que é líder, constantemente você está fazendo algum tipo de atividade no intuito de melhorar ou de alavancar o teu ministério, de impulsionar teu ministério. Você que é uma pessoa de negócios, você que é um empreendedor, você sempre está fazendo algum tipo de negócios no intuito de melhorar os seus negócios. Todo mundo quer isso. Como eu disse, ninguém gosta de portas fechadas. Só que às vezes, para que você melhore isso, para que você alcance algo maior, você vai precisar abrir determinadas portas. Talvez uma porta de parceria, uma porta de uma aliança, de um acordo, né? De uma sociedade.
Pessoas que estão entrando em um relacionamento amoroso, sentimental, podem estar abrindo uma porta com um novo relacionamento. E às vezes nós somos, ou eu diria até na maioria das vezes, nós somos muito motivados pelos nossos sentimentos, pelos nossos olhos, pelo que achamos. Muitas vezes avaliamos algo como muito significativo para nós, muito lucrativo, muito importante, até mesmo na esfera espiritual, mas fazemos uma análise muito superficial porque não conhecemos a fundo. Aí a gente entra de cabeça na situação e, quando percebemos, já estamos envolvidos na questão e aquilo nos traz prejuízo e a gente se arrepende e vai para os pés de Deus, vai orar, vai ter que fazer campanha, vai ter que procurar o pastor, o líder, o discipulador ou um mentor para tentar a ajuda para reverter a situação, porque fomos, de certa forma, precipitados ou entramos naquela questão achando que era a grande coisa da nossa vida, o grande acordo, o grande acerto, quando na verdade não passava de uma emboscada para nós. Então é nesse aspecto que é a palavra de hoje. Às vezes, por Deus nos conhecer o nosso futuro, saber sobre você, conhecer o teu amanhã, conhecer aquele ou aquilo com quem você está fazendo o acordo, o trato, conhecer a respectiva porta que você está tentando entrar, por onde você quer entrar. Por Deus conhecer tudo, Ele vai lá e lacra a porta. Aí você diz, poxa, o diabo veio e fechou. Não, nem sempre é o diabo. Quando você lê Isaías, o Senhor falando para Ciro, o rei persa, ele diz, eu irei adiante de ti, quebrarei os ferrolhos de bronze e de ferro e abrirei portas. Então todo mundo usa essa palavra para dizer, não, Deus está à sua frente abrindo portas e tal, e a gente fica muito iludido muitas vezes, e a gente, quando tem uma porta fechada, diz que é o diabo e acha que estão sabotando. Mas vamos entender o sentido que Deus falou ou usou a palavra para falar com Ciro. Porque Ciro estava sendo usado por Deus para libertar o povo do cativeiro babilônico. Vamos entender. A nação estava há 70 anos sob o cativeiro babilônico, acorrentada, amarrada em todos os aspectos, presa em cativeiro, porque todo cativeiro, todo nível de cativeiro, ele tira, ele rouba, ele amarra, ele limita, ele prende, ele escraviza, ele tira sonhos, propósitos e projetos. E Deus estava usando Ciro para romper as portas da Babilônia, as portas dos grilhões do cativeiro, para tirar o povo de Deus daquele lugar. Talvez você esteja vivendo um cativeiro hoje, emocional, espiritual, financeiro, não sei, e deva usar alguém, um Ciro na tua vida, para tirar você desse cativeiro. E ele vai quebrar as portas, que é justamente para tirar você do cativeiro. Isso é uma metáfora para dizer, tudo que prende, tudo que escraviza alguém, o mantém atrás de um muro, depois de uma porta, acorrentado, e deva usar um libertador, alguém que está de fora, livre, para quebrar os ferrolhos de bronze e de ferro, para libertar o que tem de precioso lá dentro. E Deus está dizendo, eu vou te usar, eu vou contigo, e nós vamos quebrar os ferrolhos de bronze e de ferro da Babilônia, e nós vamos tirar o meu povo dali. Então vamos entender a palavra. Só que tem gente que não entende.
e acha que Deus sai abrindo tudo enquanto é porta para a gente. E é aí que muita gente se decepciona. Então tem porta que está fechada, mas você acha que é sabotagem, que Deus não está ali, que Deus não está abençoando, que é o capeta que entrou na sua vida, que é o capeta te amarrando, você vai lá, expulsa, tranca a rua, enche o caveiro, não sei mais quem, você expulsa todos, e Deus está dizendo, não, sou eu. A porta fechada é a resposta que eu estou te dando para dizer não entre nessa porta, porque essa porta é cilada para você. Entende, querido? Por isso que nem sempre uma porta fechada é coisa do diabo. Às vezes a porta fechada também é coisa do próprio Deus. Porque Deus não quer que você entre por aquela porta, para que você não tenha prejuízo na sua vida, para que você não tenha uma tragédia, não caia numa cilada. E as pessoas estão vivendo isso. Faz sentido tudo isso aí para você? E a minha proposta aqui não é trazer palavra de motivação só para você, mas é trazer palavras para você para abrir teu entendimento. Deus me deu esse espírito, esta unção de ensino, para trazer para você, para abrir a tua mente, para você enxergar fatos, porque muitos de nós erramos porque não entendemos muitas coisas e continuamos com uma vida aprisionada. Atos 16, 6, quero ler aqui com você. Olha o que diz a palavra de Atos 16, 6. Vou ler o 6 e o 7. Atos 16, 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo os impediu. Você já teve, ou já passou pela tua cabeça, que tem uma hora, até para mim, para você, pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, porque Paulo e Silas e seus companheiros eram homens de Deus, só estavam querendo fazer a obra de Deus, só queriam pregar a palavra na Ásia. Mas você já pensou alguma vez de que tem um determinado momento que o Espírito Santo, ao invés de te usar, ele se opõe a você? Foi o que aconteceu com eles. Diz, nós fomos impedidos pelo Espírito Santo. E quando chegamos na fronteira da Mísia, lá na Ásia, quando chegamos naquele lugar, quando já estávamos entrando em Bitínia, comprando a passagem, pagando o nosso bilhete, Jesus Cristo, o Espírito dele veio e nos impediu. Eu não sei como veio o Espírito de Jesus. Não sei se foi em um profeta, em uma pessoa. Eu sei que a mensagem foi entendida. Eles entenderam que não era para entrar. Então tem hora que a porta se fecha. Você quer entrar com o teu ministério, com o teu trabalho, com a tua profissão, com o teu empreendimento, com a tua visão, com os teus valores. Você quer entrar em determinada coisa, você quer construir algo, você quer romper com determinada fronteira, você quer entrar em determinado território, aí você acha que vai conseguir e chega lá o Espírito Santo bloqueia ou o Senhor Jesus impede. Eu acredito que eles oraram, porque eu quando saio em missão, quem estiver comigo, antes de fazer qualquer coisa, a gente para e ora. Vamos orar aqui um pouquinho?
para ver qual é a direção de Deus para a nossa vida? O que o Senhor tem para nós aqui? Vamos orar aqui para ver se Deus revela alguma coisa, para ver se Deus traz o entendimento, porque a gente não sabe qual é a atmosfera espiritual do ambiente. Então a gente ora para que o Espírito Santo nos mostre, nos revele, nos diga o que fazer. Principalmente que você está tomando um território novo que você não conhece. Você entende? Eu acredito que eles oraram, mas aí o Espírito Santo falou: não entre aqui. Eu não quero que vocês entrem. Aí Jesus vem e diz: não quero que vocês preguem aí. Eu tenho outros planos para vocês. E lá na frente você vai entender por que o Espírito Santo e o Senhor Jesus não queria que eles entrassem nesse lugar, nesta região da Ásia, para pregar. Ué, mas não é a vontade de Deus pregar a todo mundo? O próprio Jesus não mandou ir por todo mundo pregar o Evangelho? Não é isso que está na Bíblia? Pelo menos eu já li, você também. Mateus 28, 19 a 20. Não é isso? Agora, por que está aqui essa experiência? Porque nem sempre é como nós queremos. Nem toda porta que se abre é Deus abrindo. Tem porta que é você quem forçou. Tem gente que é forçador de porta. Eu sempre costumo dizer: tudo que vem de Deus acontece naturalmente. Você ora, a coisa vai acontecendo. Se começa a travar, se começa a dar errado, se a coisa não funciona, rompe o negócio, a coisa emperra, é melhor parar e orar. Se for o capeta, ele vai embora. Se não for, você vai sossegar também. Porque às vezes Deus te impede de fazer algo, porque Deus sabe o que acontece com você. Você entendeu? Agora, nós temos que ter autodisciplina espiritual para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Não é só para quem transformou sua mente, não. Naquele aspecto que a gente está acostumado a ouvir, mas é em quem começou a botar a cabeça para funcionar e pensar nas probabilidades, nas possibilidades e nas impossibilidades. Então Deus fechou a porta para eles ali, e isso era uma resposta. Então, para eles foi uma porta fechada, foi uma resposta de Deus. Agora, para ser mais preciso aqui com você, que está aqui comigo, e outros que vão assistir posteriormente, por que às vezes Deus fecha as portas? Primeiro, porque aquela porta que foi fechada pode ser apenas a vontade minha ou a sua, sem o alinhamento da vontade de Deus para a sua vida. Entende? Então é uma porta que é plenamente sua, mas que não está em linha com a palavra de Deus. Não está alinhado com a vontade de Deus. Talvez você não consultou a Deus, a pessoa não consultou a Deus, não orou, não buscou a Deus, não clamou a Deus. Entende? Ela não foi além. E ela cometeu um erro. É porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão usando a palavra tudo para dar bem. Não, você vai prosperar, vai dar tudo certo, Deus é contigo, o Senhor está na frente, Deus é com você, pode fazer esse investimento, pode agir dessa forma, vai dar tudo certo, porque Deus está junto. Só que nem sempre é assim. Nós temos que entender que a nossa vida, se
na verdade não é a nossa vida, mas se a nossa vida está, de fato, entregue para Deus, se Ele é o Senhor da nossa vida, se Deus é o Senhor da sua casa, da sua família, dos seus negócios, se Deus é o Senhor de tudo, então você tem que alinhar todos os teus planos, todos os teus projetos, tudo que você deseja fazer, a tua vontade tem que estar em linha com a palavra, com a vontade de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, por que Deus fecha portas muitas vezes? Porque algumas vezes o que há, eu já falei isso aqui, mas quero repetir, o que há por trás daquela respectiva porta pode ser a sua ruína, pode ser uma cilada para você, entende? Só que as pessoas muitas vezes insistem em algo que Deus já disse não. E todas as vezes que Deus diz não e você insiste em fazer, chega uma hora que Deus diz assim, então meu amigo, estou tirando o meu time de campo, fica sozinho, faça então do seu jeito. Tem pessoas que estão vivendo isso, entende? Elas insistem em abrir uma porta que Deus já lacrou e diz, não faça, não vai. Essa porta não é boa para você. Interessante, porque quando você lê 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9, Paulo diz assim, quando ele escreve para Timóteo, manda uma palavra para Timóteo, e diz assim, olha, eu vou ficar aqui durante a festa do Pentecostes. Vou ficar aqui por um tempo, porque Deus me abriu uma grande porta. E eu vou ficar aqui. Agora, tem muitos inimigos. Que porta era aquela? Era justamente a porta que Deus estava dando a chave da cidade de Éfeso para Paulo. Mas havia muita oposição, mas ele entendeu que a porta era de Deus. E ele ficou. Então tem porta que você vai entender que é de Deus. Tem oportunidades que você vai descobrir, vai olhar e vai dizer, isso é de Deus para a minha vida. Mas tem outras que você vai ter que discernir, assim como Paulo e Silas, quando o Espírito do Senhor se opôs a eles, não entre na fronteira. Quando estavam para entrar em Bitínia, ele disse, não entre na cidade. Então tem porta que vai se fechar para você, porque Deus sabe o que tem depois dessa porta. Como eu disse, muitos de nós olhamos às vezes a oportunidade. Na verdade, nós estamos vivendo uma geração, né? Eu sou treinador também nessa área de master, de liderança, de um monte de coisa. Fiz muitos cursos nesse aspecto de desenvolvimento humano, de coaching, de várias outras áreas, de análise comportamental, um monte de coisa. Então a gente recebe sempre aquele ensinamento de que vamos para cima, não perca a oportunidade, vá lá, conquiste, não sei o que e tal. Só que nós que temos o Espírito de Deus, nós somos educados pela Bíblia, pela palavra. E a palavra nos manda ter cautela e prudência. Porque nem todas as oportunidades é para você. Nem toda porta é para você. Nem toda porta, por trás dela tem riqueza. Tem umas que só tem desgraça. Tem umas que só tem coisa ruim. Então você tem que entender e discernir qual é o plano de Deus para a sua vida. Uma outra razão porque muitas vezes
Deus fecha portas para nós, respondendo para nós que é a vontade dele. Porque às vezes a porta pode ser aquilo que pode afastar você do plano de Deus para a sua vida. Entende? É aquela porta que aparentemente é legal, é boa, mas pode ser uma porta que vai te levar para longe do plano, do projeto, da visão de Deus para a sua vida. Olha o que diz Mateus 7, 13 e 14. Você já conhece o texto? Quando diz que larga e espaçosa é a porta que dá para a perdição, mas é estreita aquela que dá para a vida eterna. E ele diz, são muitos os que entram pela porta larga, e poucos desejam a porta estreita. Mas é uma ilusão de ótica, é uma ilusão espiritual. Então o que ele está dizendo, o que o Senhor Jesus está dizendo, olha, tem porta que aparentemente é grande, é bonita, é lucrativa, é uma boa proposta, mas essa porta pode ser o seu fim. Ela pode estar te levando para um afastamento de Deus, do plano, do projeto verdadeiro e real de Deus para a sua vida. Entende? E o que você tem que fazer? É aí que entra a inteligência, a sabedoria. Deus te deu uma semente para você colher muitas coisas na vida, chamada sabedoria. Só que essa sabedoria, ela tem que ser ativada. E como é que você ativa a sabedoria de Deus? Primeiro, conhecendo o seu Deus, conhecendo a sua vontade, a sua palavra para a sua vida. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Aqui mesmo na minha página, se você rolar para baixo, tem 4 lives, 3 da semana passada e uma de segunda-feira. Eu falei sobre a parábola do semeador. Foi uma série, 4 ministrações. A primeira, roubadores de semente, foi da segunda-feira passada, retrasada. Roubadores de semente. A segunda live, semeando nas pedras. A semente caiu nas pedras. A terceira palavra, sementes e espinhos. Obrigado, pastor Eduardo. Que Deus abençoe você também, querido. Um abraço. A quarta palavra chama-se semente 100 por 1, que eu ministrei na segunda-feira agora. Assista as 4, melhor dizendo. Vale a pena. É uma série, uma sequência de 4 ministrações. O quanto ouro, o quanto código importante tem lá nessas 4 lives. E a quarta que eu fechei, semente 100 por 1, é poderosa também. Muito poderosa. Eu falei sobre os 3 fatores máximos que Deus dá para o ser humano. Aliás, o fator máximo é o 100 por 1. Mas tem gente que fica no 30, tem gente que vai para a média, fica até no 60. Mas tem gente que recebe 100 de Deus, a totalidade de Deus, mas prefere desenvolver apenas 30 na sua vida. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o último nível, que eu chamo de F100, que é o fator 100, é o nível do governo, é o nível da autoridade máxima, é o nível da inteligência, da sabedoria, que Deus nos dá. Você precisa ativar isso na sua vida, para você viver o máximo de Deus para você, para que você não seja roubado nos teus direitos, como os roubadores de sementes roubaram. As aves vieram e roubaram a semente
que caiu à beira do caminho. Eu digo, quem vive à beira do caminho são pessoas que vivem uma vida periférica espiritualmente. Elas não são totalmente, elas são periféricas. Entende? Então, Jesus está dizendo aqui que às vezes tem porta que é larga demais. E você tem que ter inteligência e sabedoria para dizer, opa, essa porta aqui vai me levar para a perdição, vai me afastar de Deus. E às vezes é muito mais sábio, muito mais inteligente, muito mais cristão você entrar pela porta estreita. Vai por ela. E é interessante que para você entrar na porta estreita, você não tem que alargar a porta para caber você. Mas é você que tem que se estreitar para passar pela porta. O que isso quer dizer? Que vai existir coisas em sua vida que você vai ter que eliminar algum tipo de carga, algum tipo de comportamento, de atitude, para você caber na porta. Modelo de Deus. Então vamos entender isso. Outra razão por que as portas às vezes se fecham é porque às vezes Deus tem outro plano para você. Então a porta se fecha apenas para você mudar de rota. Faz sentido isso tudo aí? A porta se fechou apenas para você mudar de rota. Para a rota de Deus. Para o caminho de Deus. Agora vamos entender a razão. Lembra do capítulo 16, que é o nosso texto base aqui? De Atos. Nós lemos os 6 e o 7. Quero ler o verso 8 aqui, para você entender a razão, porque a porta, porque o Espírito Santo se opôs a Paulo, e porque o Espírito de Jesus se opôs a eles para não entrarem em Bitínia, na região da Ásia. Por quê? Olha aqui o verso 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. O homem dizia, passe a Macedônia e ajude-nos. Por que Deus não quis que Paulo e Silas e seus companheiros entrassem na Ásia? Aqui está a razão. Porque às vezes nós fazemos um plano, um projeto, só que é o nosso, nós queremos fazer, até mesmo ministerialmente. Você diz, Senhor, eu quero ir em determinado lugar pregar, fazer a tua obra. Aí Deus diz assim, olha, eu tenho outro plano para você. Então Deus vai lá e muda a rota. Mas como Paulo era muito obstinado, ninguém parava Paulo, o próprio Espírito Santo teve que entrar na história e dizer assim, cara, eu vou te parar. Porque não é esse o plano de Deus para você. Aí ele até insiste, porque quando você lê o 6 e o 7 desse texto, você vai ver que Paulo dá uma voltinha ali, mas ele quer entrar na Ásia. Ele chega até a porta de Bitínia para entrar. Aí o próprio Senhor Jesus chega lá e diz assim, epa, não é aqui que você tem que entrar, amigo. Eu não quero você aqui. Deus cria uma outra rota para ele. Às vezes Deus faz isso com a gente, irmão. E eu vejo Deus fazendo isso com muita gente. Só que às vezes nós somos tão obstinados, tão insistentes em determinadas atitudes, e a gente continua fazendo. Só que Deus está dizendo, eu não quero você aí. Não é aí que eu planejei para você. Eu tenho outros planos para a sua vida. Amém? Vamos entender. E aqui está o segredo. Porque na verdade Deus queria Paulo na Macedônia. Está aqui. Foi preciso Deus visitá-lo à noite. Ele teve uma visão de um macedônio, que na verdade podia ser um anjo de Deus.
que apareceu para Paulo, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo foi entender, deve ter reunido a sua equipe, falando: gente, agora eu saquei, agora eu entendi por que a porta da Ásia se fechou, por que a porta daquela região da Galácia, da Bitínia, de Mísia se fecharam. Por quê? Por que nós tivemos que ser impedidos pelo Espírito Santo, impedido pelo próprio Senhor Jesus? Por quê? Porque Deus queria ou quer a gente na Macedônia, então vamos para a Macedônia, porque lá vai acontecer alguma coisa. E aconteceu. Se você continuar lendo a história, você vai ver como Deus usou Paulo e seus companheiros na Macedônia. Entende? Porque às vezes Deus precisa fechar algumas portas para mudar a nossa rota, para mudar a nossa direção, para dizer para nós que não é naquele lugar. Entende? Deus precisava deles na Macedônia. Eu quero que você entenda isso. Esse é o recado de Deus para nós. Deus não quer fechar todas as portas, não. Deus só quer fechar as portas que não são dele para a sua vida. Deus só vai bloquear a tua passagem naquilo que não é para você. Você lembra em Números capítulo 22, quando Balaque, o rei dos Amonitas, chegou para Balaão e pagou Balaão, que era um profeta meio vacilão, que gostava de dinheiro. Chegou para ele e disse assim: ó, te dou tanto para você amaldiçoar aquele povo lá de Israel. Quero ver todos eles sendo desgraçados, sendo amaldiçoados, vivendo um momento terrível na sua vida. E Balaão recebe o dinheiro e vai. Só que quando chega numa determinada passagem, perto de uma gruta, a Bíblia diz que um anjo se pôs ali com a espada. Você já leu, né? Capítulo 22 narra essa história. A mula viu o anjo, Balaão não. E teve até uma situação ali, porque a mula empacou e o Balaão batia na mula. E teve uma hora que ele pegou a espada e disse que ia matar a mula, começou a amaldiçoar a mula e a mula falou. Na verdade não foi a mula, foi o anjo que falou através dela. Deus impedindo o sujeito de fazer uma coisa que era errado. Porque a motivação dele era errada. Ele estava sendo mentoreado por um sujeito que queria destruir o povo de Deus. E ninguém consegue tocar naqueles que Deus abençoa. A prova é tanto que no capítulo 23, cada palavra que Balaque botava na boca, na mente para Balaão falar, vinha o oráculo de Deus para Balaão e dizer: não faça. Vinha uma outra direção. Então tem hora que Deus se opõe, quando os nossos planos, quando os nossos projetos não estão alinhados, em linha com a palavra, com a vontade de Deus. Isso é possível. E as pessoas vivem isso, tem muita gente vivendo isso. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 3, 7. É a palavra para a igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas, escreve para o anjo da igreja em Filadélfia essas coisas, dizendo: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, e aquilo que ele abre ninguém pode fechar, e a porta, melhor dizendo, a porta que ele abre ninguém pode fechar, e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Então o recado para a igreja de Filadélfia é: existem portas que Deus abre e existem portas que Deus fecha. E aquelas que Deus fecha, ninguém, absolutamente ninguém pode abrir. Ninguém.
Não existe um homem mais forte do mundo que vai abrir, porque está lacrada por Deus, acabou. Mas tem porta que Deus abre, e aquela que Deus abre, projeto nenhum humano, nenhum ser humano vai trancar a porta. Aí nós podemos dizer, na sua vida, se tem portas que Deus abriu, então, amigo, relaxa. Por mais pressão que tenha, por mais opressão que venha, por mais ataque, adversidade, por mais adversário que você tenha, para tentar fechar essa porta, não vai fechar. Não vai fechar. Sabe por quê? Porque foi Deus quem abriu. E a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Entendeu? Agora, se tem porta que Deus fechou, não existe um ser desse mundo, não existe máquina, ferramenta, tecnologia que possa derrubar a porta que Deus fecha. Entende? Deus bota uma muralha invisível. Acabou, ninguém entra. Ninguém toca naquilo que Deus determinou. Então tem porta que Deus fecha, está aqui na palavra. Porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Então tem porta que Deus abre e tem porta que Deus fecha. Nós só temos que ter o discernimento para entender. Amém? Faz sentido isso aí para você? Pega a palavra, pega a visão. Então esse é o recado para os crentes da Filadélfia. Que existem essas portas. Amém? E se ele abrir, ninguém vai poder fechar. Mas se ele fechar, ninguém vai poder abrir. Entende, querido? Então, nós só precisamos entender algo. Quero encerrar aqui com esta direção aqui para você. Se Deus fechou ou se Deus abriu, só Ele sabe as razões. Porque fechou ou porque abriu. Então você só vai encontrar a resposta com Ele. Então sempre que você tiver uma porta fechada na sua direção, na sua rota, no seu caminho, nos seus empreendimentos, no seu ministério, na visão que você está construindo, no que você se propôs a realizar, sempre que fechar uma porta, não força a barra não. Para, consulta a Deus. Senhor, o que está vendo? Por que a porta se fechou? Qual é o motivo? Qual a razão? E Deus vai te fazer entender. Você vai entender. Porque se for capeta, Deus vai dizer não. Mete o pé. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra os meus ungidos. Mete o pé na porta. Vai para cima. Vai em frente. Mas é possível que Deus olhe para você e diga assim: meu filho, fui eu quem fechou a porta. Fechei justamente porque você não sabe o que tem atrás dessa porta. Atrás dessa porta tem um abismo. Atrás dessa porta tem uma cilada. Atrás dessa porta tem uma emboscada. Eu estou cerrando essa porta para você não entrar por ela. Agora, aí eu digo para você, sempre que Deus fechar uma porta para você, nesse aspecto, pode ter certeza que Ele vai fazer o que Ele fez com Paulo. Ele mudou a rota e abriu a porta para a entrada na Ásia através da Macedônia. Deus deu a Ásia para Paulo? Deu, para estudar geografia bíblica. Só que Paulo queria entrar pelo lado errado. Ele queria entrar pela Bitínia, pela Nísia, pela Galácia. E Deus diz: essas não são as portas. Vá pela Macedônia.
Quando você conquistar a Macedônia, quando você conquistar aquela região, então você terá autoridade e a Macedônia será a chave, abrirá a porta para você entrar para toda a Ásia e entrar em toda a região da Grécia. Vamos entender. Deus é sábio, Deus é inteligente, Deus é maravilhoso. Deus não quer o pior para você. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você se saia bem em tudo que você fizer. Mas faça com a bênção e com a ajuda dele. Porque quando você faz totalmente alinhado com Deus, você está em linha com o Senhor, com a palavra dele, com a vontade dele para a sua vida, tudo dá certo. Ele mesmo te ajuda. Ele mesmo entra com você na peleja, na batalha, no propósito, no objetivo. E age. Faz sentido tudo isso aí para você? Você recebe essa palavra? Então vamos orar. Você que está aqui comigo, vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus para a sua vida.